Vamos lá pro Rio de Janeiro, diretamente da cidade maravilhosa. Nossa turma já tá lá prontinha, preparada pra bola rolar amanhã. A gente vai atualizar tudo do Galo, tudo do Vasco também. Vinícius Andrade, Pedro Abílio, um abraço pra vocês dois, Vini. Um abraço, Seabra, mais uma vez, Lélio Gustavo, pra você que tá ligado aí na FM O Tempo. Já estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade que já respira futebol e amanhã recebe esta decisão entre Vasco e Atlético, semifinal de Copa do Brasil. O primeiro jogo foi disputado em Belo Horizonte, o Galo largou na frente, venceu por 2-1 e quer vencer mais uma vez, ou pelo menos segurar o empate para avançar à final da competição. Mais uma vez estaremos aqui para contar toda essa história, para acompanhar todos os passos do Galo em busca de mais uma decisão. Seabra, eu vou falar para você, viu? Nossa equipe, estive com o Pedro Abílio, com o Pablo, estivemos em Buenos Aires, um frio danado, em São Paulo, um frio danado, Rio de Janeiro, você imagina o quê? Calorzão, praia, a temperatura tá caindo, já tô começando a sentir frio. Eita, equipe pé fria, mas pelo menos com o Galo não tem sido pé frio não, porque o Galo não perdeu nenhum desses jogos. Eu acho que o pé frio é o Pedro Abílio, viu? Fala aí, Vini, um abraço pra você, boa tarde, Seabra e Lélio, todo mundo que tá acompanhando o Tempo Esportes, nosso time aqui completo pelo Pablo Abrete no trabalho técnico aqui de áudio e vídeo, e o Cláudio, que nos trouxe aqui ao Rio de Janeiro e acompanha também a nossa equipe nessa empreitada. Ô, Seabra, é o seguinte, 23 graus, temperatura nublada e com previsão de chuva para amanhã às 6h30. Inclusive existe aqui no Rio de Janeiro a expectativa da chegada de uma tempestade, né? No fim da tarde deste sábado, ou seja, coincidindo, né? Com o horário das 6h30 do jogo entre Vasco e Atlético lá em São Januário. A gente percebeu aqui poucos momentos de sol. Havia um calor intenso no início da tarde quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, mas de fato o tempo está bem nublado, como vocês que estão na live podem perceber, os 23 graus aqui no 10º andar do nosso hotel na região central do Rio de Janeiro, aqui próximo à Praça Tiradentes, viu, Seabra? É realmente um vento indicando que vai vir chuva por aí, que a temperatura realmente está caindo aqui na cidade maravilhosa, viu? E vocês, que é isso, hein? Que pessoal pé frio, hein? Tá doido, chega em Buenos Aires, em São Paulo, Rio de Janeiro, vocês levam frio. Se o Atlético jogar no Nordeste, vocês vão levar o frio pro Nordeste também, tá maluco, hein? Mas, ô Vini, quem deu entrevista aí foi o Lianco, né? Já projetou essa partida aí, já falou sobre o jogo com o Vasco, a dificuldade que vai ser essa semifinal, né? Esse confronto aí decisivo. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá então, Seabra. O Atlético tem retorno de titulares importantíssimos, entre eles o Lianco. E hoje ele deu uma entrevista coletiva na cidade do Galo, já projetando este duelo de amanhã. Vamos ouvir então o Lianco. Ele começa falando sobre toda a mobilização que o Vasco tem feito, hoje treino aberto em São Januário, se o Atlético está atento a isso, se ele tem acompanhado essa mobilização do Vasco e como o Galo está se preparando para enfrentar esse clima que vai ser hostil amanhã em São Januário. Ciente da mobilização vascaína, mas dizendo que o Atlético também está com esse espírito aí de guerra no bom sentido para encarar o Vasco, Seabra. Beleza, então é isso aí. E aí, Lélio, concorda com a opinião do Lianco? Claro, é isso mesmo. O espírito é esse, é de luta. Tá indo pra guerra. Muita gente, eu acho que é uma expressão, mas... Opa! Mas é uma... deu um pique aqui. Mas é uma forma de se expressar com muita clareza de qual é o sentimento do jogador que vai estar em campo amanhã em São Januário. Se o Vasco anuncia que lá o clima é de guerra, o Atlético também não pode pensar de uma maneira diferente, e é essa postura que o torcedor quer ver amanhã. Por quê? Porque é uma postura muito semelhante à do Morumbi, só que tem que fazer só um ajuste, né? É aquela postura, mas conseguindo sair nos contra-ataques para quem sabe até matar o jogo ali quando aparecerem as oportunidades, Seabra. É isso aí, então. E o Lianco falou mais sobre esse confronto, né, Vini?
Pois é, Seabra, ele falou também sobre a questão do posicionamento dele. O Lianco nos últimos jogos tem atuado como lateral direito, principalmente quando o Saravia esteve ausente, mas é um jogador versátil, já atuou no miolo da zaga, já atuou como zagueiro pelo lado esquerdo, e ele falou sobre essas mudanças de posicionamento e se ele se sente à vontade como lateral direito. Então, como você falou, né, fiz alguns jogos já assim também na Inglaterra, são táticas diferentes, mas as posições ali eu pude fazer isso, né, ao decorrer, ao longo da minha carreira. Não está sendo algo novo para mim, mas as minhas características me ajudam também a poder jogar nessas posições, né, ali como na lateral também, para atacar, para defender principalmente. Então uma posição que eu consigo fazer naturalmente. Óbvio que não é a minha de origem, né? Mas me sinto à vontade ali e deixo claro sempre que eu quero ajudar o Galo, independente de onde eu jogar, eu só quero poder ajudar o time e mostrar também para o treinador que pode contar comigo, né? Então acho que não vejo problema de jogar ali na lateral ou zagueiro ou lateral esquerdo. Eu quero poder estar em campo e ajudando o Galo. Pois é, tá aí o Lianco então, que deve ser titular nesse jogo de amanhã contra o Vasco. A gente até conversava, né, Vini, sobre a entrada do Saravia no jogo do meio de semana, no reservão do Galo, né, contra o Fortaleza, naquele empate por 1-1. E aí a gente questionava, será que o Lianco ganhou a posição efetivamente? E aí estava suspenso, claro, não jogaria essa partida contra o Fortaleza, mas o Saravia jogou ali como reserva, ou ele voltou a jogar ali para ganhar ritmo de jogo para essa partida contra o Vasco, né? Já que tá voltando de contusão. Eu acho que efetivamente, pelas palavras principalmente do Lianco aí, pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, hein, Lélio, Gustavo? Acho, para mim, o Lianco ganhou a posição efetivamente na lateral direita. Acho que não entra amanhã nem Saravia, nem Mariano. Acho que vai o Lianco na lateral direita, né? Existe essa possibilidade dele voltar a jogar pela direita, como jogou contra o Fluminense, se eu não me engano foi assim também contra o Vasco, mas eu ainda considero o Saravia um jogador muito importante, né? Mas tem toda uma questão tática também que envolve principalmente o lado esquerdo do Vasco com o Piton. O Piton, ele ficou inibido para atacar justamente por essa condição, né? De se ter um corredor fechado com a presença do Lianco e ainda com o Gustavo Scarpa atacando por ali. O Lucas Piton é uma das válvulas de escape do Vasco e tem a jogadinha dele com o Verratti, né? Piton cruzando e o Verratti cabeceando. Então, pode ser que aconteça isso. Mas eu, com sinceridade, assim, não sei. Para mim seria a dupla de zaga, Batalha e Lianco, Saravia na direita, tendo uma linha ali mais original com cada um na sua posição. Porque o Batalha agora não adianta, viu, Seabra? A gente fala, olha, vai ser volante. Não vai mais não, viu? Eu também acho que não. Eu concordo com você, Lélia. O Batalha pra mim seria volante, eu colocaria no meio de campo ali, Alan Franco, Otávio e tal, montando um meio de campo mais pegador, né, para essa partida. E para mim a dupla de zaga seria essa que você falou, Júnior Alonso e o Lianco, com o Saravia lateral direito efetivamente. Mas não vai acontecer isso. Acho que pelo que a gente tem visto aí das entrevistas, do papo, né, dos jogadores, do Milito, dos últimos jogos, hein, Vini? Acho que vai efetivamente o Lianco ali mesmo, né? O Seabra, tem uma possibilidade de jogar amanhã Saravia e Lianco, porque se o Rubens e o Arana não estiverem à disposição, o Alonso vai fazer a lateral esquerda. Então ficaria no miolo de zaga o Batalha e o Lianco, o Saravia na lateral direita e aí o Alonso fazendo a esquerda. Isso se Arana e Rubens não se recuperarem. Vamos só para encerrar então a participação do Lianco, ouvi-lo também sobre a questão da estratégia para o jogo de amanhã. O Atlético tem a vantagem do empate. E será que o Atlético vai entrar mais recuado, vai esperar o Vasco? Lianco falou sobre isso. Pois tá aí então o Lianco, que deve ser o titular da lateral esquerda.
ou da lateral direita, ou até, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser essa formação aí do Gabriel Milito em campo amanhã.